Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Muito bom poder estar aqui nesse momento com vocês para compartilhar com vocês a palavra. Mais uma vez eu quero lembrá-los que nós estamos com muitas saudades de vocês, tá bom? Mais uma vez, faz muito sentido a gente estar junto, faz muito sentido a comunhão cristã. Jesus sempre esteve certo nas suas palavras. A gente tem essa necessidade humana, né? De calor humano, mas receba aí o nosso abraço e quero dizer a vocês que a gente ama muito vocês, tá bom? Eu quero convidar você, se você estiver aí com a sua Bíblia, abrir as Escrituras na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, e aí então, no momento oportuno, a gente vai ler o texto, tá bom? Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. Antes da gente ir para o texto propriamente dito, eu quero fazer aqui uma retomada de ideias da mensagem, da reflexão da semana passada, lembrando vocês que a gente está vivendo, como eu disse, nos últimos tempos, que é o tempo que consiste entre a ascensão de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Então, nós estamos vivendo esses últimos tempos, tempo da iminência da volta de Jesus. Ele pode vir sim a qualquer momento. Então, nós cremos que nós estamos aqui nos preparando a nossa mente, nosso coração, obviamente, para nos encontrarmos com esse Jesus. Então, esse momento que temos vivido, em especial, um momento ímpar, por mim jamais vivido, que é um tempo de crise global, de pandemia, onde as economias estão entrando em colapso, os sistemas de saúde entrando em colapso. A gente está aqui tentando saber da parte de Deus como enfrentar essa realidade, como a gente enfrentar essa realidade global. E a grande verdade é que nós, enquanto Igreja de Jesus, nós estamos vivendo esse momento. Não tem como negar. A gente está no meio de uma tribulação, no meio de uma situação absolutamente desagradável. Então, qual é a resposta que nós daremos a esse mundo neste momento? Como vamos nos comportar? Como que a gente vai reagir? Como que a gente vai se expressar neste mundo em crise? É isto que a gente vem trabalhando e conversamos na semana passada. A grande verdade é como nós vamos reagir se o nosso sistema de saúde entrar em colapso. Como vamos reagir se a nossa economia entrar em colapso? Se o nosso irmão, alguém que a gente ama muito, entrar em colapso emocional? Como vamos reagir se perdermos um parente querido nessa situação toda? A nossa fé precisa ser exercitada neste momento. E é sobre isso que nós temos conversado. Nós vamos entrar numa bolha, fingir que nada está acontecendo com a gente, ficar dentro do nosso lar, da nossa casa, da nossa bolha, e vamos nos isolar absolutamente, ou a gente vai se engajar, ou a gente vai participar dessa situação sendo instrumentos de Deus, tentando ajudar esse mundo que sofre. A gente vai ser escapista, a gente vai fingir então que nada está acontecendo, ou a gente vai se engajar e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa de uma orientação, e como a gente já refletiu sobre isso, nós já temos. Jesus disse para nós o que nós devemos ser. Nós devemos ser, neste mundo, o sal da terra e luz do mundo. A gente precisa se envolver. A gente precisa impedir o apodrecimento do mundo, impedir o avanço do mal. Então, a escolha já foi feita. O Senhor, o nosso general, já nos deu o caminho. Então, como que a gente vai enfrentar? A proposta da semana passada foi um enfrentamento estratégico. Buscando a mente de Cristo, nós teremos então uma mente saudável, uma mente coerente com a fé que a gente professa, que vai nos dar completa condição de reagirmos como Deus espera. Na semana passada, nós falamos sobre as duas matrizes do pensamento de Jesus, ou da mente de Cristo. Nós falamos sobre o amor a Deus e vimos que esse amor que Jesus tinha por Deus era inegociável e exclusivo, e nós vimos também que ele tinha um amor ao próximo, que era um compromisso visceral de Jesus.
ele tinha um compromisso de amor, de empatia, de solidariedade pelo próximo. Então, essa é a matriz do pensamento de Jesus, e é isso que tem que fundamentar a nossa mente. Se nós temos a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo disse que nós temos, essa mente de Jesus deve fazer toda a diferença neste momento. Mas nesta noite a gente vai procurar inspiração nas palavras do apóstolo Pedro, e você vai observar na leitura do texto, é um texto maravilhoso e muito oportuno para o momento. Então eu lerei aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 10 e 11, que diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém e amém. O apóstolo Pedro, ele vive num período aí entre o ano 60 e 65 depois de Cristo. Os estudiosos dizem que ele estava em Roma e ele endereça essa carta aos cristãos que estão em 5 províncias de Roma, na Ásia Menor, atual Turquia. E o apóstolo Pedro coloca como tom da carta a palavra encorajamento. O povo sofre por perseguição, e por causa da perseguição é violentado, perde bens materiais, eles são chamados de os irmãos da diáspora, porque eles estão espalhados devido à perseguição. Mas o apóstolo Pedro, pastor do rebanho, aquele que teve experiências com Jesus, amante do reino de Deus, ele se preocupa em pastorear essas pessoas que sofrem, que estão passando momentos de extrema aflição. E o que é interessante é que nessas palavras ele externa para nós o Evangelho. Como o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os conselhos de Jesus, as experiências vividas com Jesus, afetou a mente dele, ou melhor, organizou a mente dele. A gente percebe aqui, num primeiro momento, a visão que ele tem de Deus. Ele começa dizendo, o Deus de toda graça. Olha que coisa linda. Pedro sabe que o Deus a quem ele serve, que Jesus a quem ele serve, é o Deus de toda graça. É o Deus de toda generosidade, de toda bondade, de todo amor. É o Deus que ama estar com a sua criação, que cuida da sua criação. E se você for olhar para as histórias de Pedro com Jesus, essa fala de Pedro vai ganhando força, conteúdo. Por exemplo, ele viu Jesus agir com bondade ao curar sua sogra. Ele viu por diversas vezes Deus ser generoso, Jesus Cristo ser generoso com as pessoas. Ele viu a multiplicação dos pães. Ele se alimentou destes pães. E o tempo todo ele viu, por exemplo, Jesus na pesca maravilhosa, quando eles não tinham pescado nada durante uma noite inteira, de repente eles não conseguem nem puxar as redes. É um Deus generoso, é um Deus da graça, é um Deus da bondade, é um Deus todo-poderoso, é um Deus que anda sobre as águas e faz com que Pedro ande sobre as águas. Ele é o Deus de toda graça, é o Deus que cuida, é o Deus que é justo, é o Deus que ensinou Pedro a dar ao César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Pedro, ao olhar para Deus, ele tem uma visão ampla sobre Deus. Ele vê que esse Jesus, ele é acolhedor, ele acolhe homens, ele acolhe crianças, ele acolhe mulheres, paralíticos, leprosos. Esse Jesus é o Deus de toda graça. Esse Deus é o Deus de toda graça. E ele foi ensinado a isso. Quando ele resistiu como um judeu, de ir na casa de um gentil, Deus disse para ele: eu amo todos os povos, inclusive os gentios. E aí Pedro foi na casa de Cornélio e viu que esse Deus de toda graça ama também os gentios e não faz acepção de pessoas.
Ele é o Deus de toda graça, e Pedro sabia disso porque, como um desertor, quando ele negou Jesus, depois que tudo aconteceu, ele teve um reencontro com esse Cristo. E esse Deus de toda graça manifestou de maneira clara e direta para Pedro o quanto ele amava Pedro. E olha só, ainda confiou as suas ovelhas, o seu rebanho para Pedro. Então Pedro começa nos dizendo a visão que ele tem de Deus, a cosmovisão que ele tem de Deus, de mundo, e olhando para Deus. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com você. A gente precisa aprender a olhar para Deus na dimensão que Deus é. E ainda que nós nos esforcemos intelectualmente para tentar entender e compreender essa grandeza de Deus, Ele é infinitamente mais do que tudo que nós pensamos. Então, amado, olhe para Deus como Deus de toda graça. Um segundo momento no texto, a gente observa que Pedro nos ensina a ter uma visão correta a respeito de nós mesmos. Ele diz assim, que o Deus de toda graça nos chamou, Ele nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Pedro está falando para a gente o seguinte, olha, vocês que estão em sofrimento, vivendo incertezas, vocês precisam se olhar como vocês exatamente são. Vocês são chamados por Deus. Vocês são escolhidos por Deus, vocês foram separados por Deus. E, nesse sentido, na explicação do apóstolo Pedro, autor, diante de toda a carta, ele diz o seguinte, olha, a gente sabe que não é pelo mérito, a gente sabe que é pela graça, porque é o Deus de toda graça que nos escolheu, nos chamou. A gente precisa ter um conhecimento real, correto e amplo a respeito desse chamado. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos alcançou, Deus nos separou, nos resgatou para sermos uma bênção. E Pedro também nos ensina aqui que a gente precisa ter clareza e profundidade a respeito da nossa identidade. Em momentos conturbados da nossa vida, a gente às vezes corre o risco de se perder. Às vezes a gente perde essa identidade, de onde nós viemos, para que nós existimos e para onde nós vamos. E o apóstolo Pedro está querendo preparar a mente desses irmãos para enfrentar o sofrimento. Ele está dizendo, vocês precisam ter uma compreensão correta, clara, profunda a respeito da identidade de vocês. Vocês são o templo de Deus, nação santa, povo escolhido de Deus. Vocês fazem parte do aprisco de Jesus, do bom pastor. Vocês foram arrancados das trevas e foram colocados na luz. As suas dívidas foram pagas, acabou. Vocês pertencem ao Deus da graça. Somos, portanto, discípulos de Jesus. Não podemos perder a nossa identidade neste momento de aflição e dor. A gente precisa, na verdade, reafirmar isso diante de nós, em oração diante de Deus. Não se perca, tenha uma visão correta e ampla a respeito de Deus, tenha uma visão ampla e correta a respeito de si mesmo. Você foi chamado, você é um chamado. E Deus não apenas te chamou, mas Ele te deu uma identidade. Ele colocou o Espírito dele dentro de você e nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós somos um povo abençoado por Deus. Estamos cercados por todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1. Nós somos portadores de uma viva esperança. Então, amado, tenha uma visão ampla e correta a respeito de si mesmo. Terceiro, o apóstolo Pedro nos ensina que a gente precisa ter uma visão correta a respeito da realidade. Ele diz, o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo. Ora, o apóstolo Pedro, ele andou com Jesus, e Jesus foi muito claro com ele, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus não enganou seus discípulos, não nos enganou. Diante dessa observação deste texto, Pedro está dizendo assim, olha, existe sofrimento, vocês estão vivenciando esse sofrimento. O sofrimento é uma realidade para todos.
Então pare de ficar negando, não, eu sou filho de Deus, eu não vou passar por sofrimento, eu não vou passar por dor, pelo contrário. Não, irmão, você está vivendo nesse mundo, e neste mundo nós viveremos aflições. A diferença está em como nós passaremos por ela. Então o sofrimento é uma realidade para todos. E nós, enquanto cristãos, temos um entendimento de que o sofrimento tem uma relação direta com uma batalha espiritual, porque o próprio apóstolo Pedro nos diz que o diabo, ele está ao derredor. Então ele diz assim, olha, estejam alertas, no verso 8 e 9, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então nós temos um entendimento de que nós vivemos uma batalha espiritual. Nós vivemos um momento de guerra espiritual. Não pare de ficar negando isso. O sofrimento é para todos. A Bíblia também diz, e o apóstolo Pedro nos diz, que o sofrimento tem um prazo de validade. Por um pouco de tempo. É apenas um pouco de tempo. Ele usa essa palavra um pouco de tempo porque na cabeça de um discípulo de Jesus que tem a mente de Cristo, quando ele olha para as alegrias eternas, o sofrimento que parece ser uma eternidade se torna leve e momentâneo, como diz o apóstolo Paulo. Então é um pouco de tempo, vai passar. Sofrimento tem começo, meio e fim, e não está fora do controle e da soberania do Criador. Então o sofrimento tem prazo de validade, ele é leve e momentâneo. O sofrimento é uma oportunidade. A gente precisa ter uma visão da realidade. Então, se estamos em sofrimento, nós precisamos entender que o sofrimento é uma grande oportunidade para a gente mergulhar em Deus, para a gente conhecer os mistérios de Deus. Como disse C.S. Lewis, um escritor fantástico, ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus para uma sociedade ensurdecida. Então Deus está falando, é uma oportunidade real, verdadeira, de ouvirmos a voz de Deus. O sofrimento tem um limite, não vai ser maior do que você pode suportar. A gente sabe disso lá em Coríntios, quando o apóstolo Paulo diz que não há provações, tentações que sejam maiores do que a gente possa suportar. E quando elas forem muito severas, Deus nos dará um escape. Sofrimento tem limite e o sofrimento para nós cristãos tem um propósito. Eu entendo assim que todas as vezes que eu passo por aflições é o momento da gente sempre decretar nossa falência, ou seja, a gente vê a nossa humanidade. Também é uma grande oportunidade para a gente não somente decretar a nossa falência, mas decretarmos a nossa dependência de Deus. É um momento oportuno para se ajoelhar e falar, Senhor, eu não estou dando conta, a minha situação é grave demais, eu perdi o controle. Olha só, você perdeu o controle, Deus não. Mas também é uma grande oportunidade de Deus atuar e atuar na nossa vida. É o momento em que Deus pode decretar a nossa ressurgência, ou seja, Ele nos ressuscita, nos refaz, nos renova, Ele faz de nós uma nova pessoa. Então o sofrimento é uma grande oportunidade, o sofrimento tem limite, o sofrimento tem o seu propósito. O que fazer, pastor, diante do sofrimento, da incerteza, das inseguranças? Irmãos, eu compartilho algo que tem no meu coração. Mantenha o posto. Diante do caos, mantenha o posto. O que o Senhor quer dizer com isso? Continue orando, continue lendo as Escrituras, continue praticando disciplinas espirituais, a oração, o jejum, a meditação, a contemplação. Continue se relacionando com Jesus. Não abra mão disso. Mantenha o posto. Deus vai te guiar. Deus vai trazer saúde para a sua mente, clareza. E você vai conseguir, neste momento, ter clareza para você tomar as suas decisões. E você não ser levado pela dor, mas ser levado pela fé. Fé no Cristo, em Jesus Cristo. Mas o que me encanta também no texto é como o apóstolo Pedro vai encerrando. Ele tem uma visão ampla e correta a respeito do Deus, que é o Deus de toda graça. Ele tem uma visão correta e ampla a respeito de si mesmo. Eu sou chamado por Deus, eu sou um beneficiado por Deus, eu estou cercado pelas bênçãos de Deus. Quando ele olha para a realidade, ele vê sim, é sofrimento, mas tem tempo, tem começo, meio e fim, vai passar.
Quando ele olha para a realidade, ele tem essa percepção. E aí, quando ele olha para o futuro, ele revela a esperança que está no coração dele. E isso é lindo no texto. Diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Amados, a ansiedade excessiva tem a capacidade de nos cegar no deserto. A ansiedade, ela entra como uma escuridão toma conta da nossa mente. Parece que a gente se esquece, a nossa memória entra em crise, em colapso. Nós entramos num colapso quando a gente está no deserto, né? A gente corre esse risco. Mas nós estamos diante de uma profecia. Se a ansiedade excessiva, ela veda os nossos olhos para a obra de Deus, para a vontade de Deus, para a revelação de Deus, a profecia, os sopros de Deus, o que eles fazem? Eles abrem os nossos olhos. Então que esta palavra agora aqui, ela sirva para tirar toda a escuridão dos teus olhos e te capacite a enxergar o futuro. Porque é muito difícil quando você sabe que está entrando no deserto, mas você não consegue enxergar o que está depois. Mas nós temos a revelação do que vem depois, amado. Se você estiver impregnado pela terra, se você estiver fincado na terra, você não vai conseguir ver o que vem depois do deserto. Você vai ficar no deserto. E aí você vai ser perturbado pelo ambiente do deserto, que é de escuridão, que é de tristeza, dor. Mas quando você é guiado pela revelação, pela profecia, pelos sopros de Deus, as incertezas se vão, o medo se vai, se dissipa as trevas do nosso coração e a gente tem condições de caminhar. Vai passar, mas a gente tem que passar por ele. E é interessante porque o apóstolo Pedro, quando ele fala isso, a mente dele é a mente de Cristo. Se ele está conseguindo ver esperança no futuro, ele está conseguindo ver o seu futuro, é porque ele está cheio do Espírito. E aí ele certamente se reporta às palavras de Jesus, porque Jesus diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Irmão, a nossa esperança não está nessa terra, ela vai além desse mundo. A nossa esperança é Cristo, e o que Ele conquistou para nós na cruz transcende essa matéria toda que a gente tem. E aí então vem as palavras fortes: ele restaurará, o que significa? Ele vai nos recompor, ele vai nos dar um novo fôlego, ele vai nos refazer, ele vai confirmar, ou seja, ele vai nos dar a firmeza que precisamos para enfrentar este momento. Diz o apóstolo Pedro: o Deus de toda graça, que te chamou em Cristo Jesus, confirmará, te dará convicção, te dará certeza, te dará firmeza. Para você entender o que eu estou querendo dizer aqui, é como ver Davi diante do Golias. É a firmeza do Davi, embora pequeno, embora inexperiente como guerreiro, ele está diante de um gigante, mas ele tem a certeza de que ele vai vencer. É a certeza, por exemplo, que Josué teve diante das batalhas que estavam diante dele, diante dos povos. Ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, está decidido. Essa é a firmeza da qual nós precisamos. Ele vai nos dar isso, se não antes, no caminho, o tempo todo, na verdade.
Então Deus vai nos dar essa firmeza, como deu para Daniel e os seus amigos diante do rei Nabucodonosor. Deus vai nos dar essa firmeza, como deu para o profeta Jeremias. Embora caluniado, embora espancado, embora não ouvido, ele permaneceu ali firme nas promessas do Senhor. Deus vai nos dar essa firmeza, como deu para Jó, quando tudo ele se perdeu, quando ele foi caluniado, ele não foi acreditado, ele foi acusado, mas ele permaneceu firme na sua adoração. É dessa firmeza que a gente precisa. Deus nos dará essa firmeza e Deus nos dará também as forças que nós precisamos. Eu tenho percebido que esse momento, ele tem sugado as nossas forças, as nossas energias. E a gente precisa ter muita sabedoria para vivenciar ele. A sensação que a gente tem é que a gente está sendo arrancado a fórceps de um comodismo, de um status quo, para a gente se virar. E aí parece que as forças se vão, a gente vai se esgotando, a gente vai se prostrando, mas eu quero te dizer, meu irmão, que Deus nos dará as forças que nós precisamos para a gente enfrentar essa situação. O Deus de toda graça, que te chamou, que te colocou em Cristo Jesus, sabe que você está passando por um momento de sofrimento, Ele vai te dar as forças, Ele vai te dar um novo fôlego quando faltar fôlego para você respirar, Ele te dará a alegria que você precisa para suportar as dificuldades, Ele vai fazer com que você persevere. E aí então o apóstolo Pedro, ele vai dizer assim que o Deus de toda graça e que te chamou em Cristo Jesus, Ele porá você e a mim, aqueles que confessam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele nos colocará em firmes alicerces, ou seja, Ele vai nos colocar na rocha, nós estamos na rocha e a rocha é Jesus. Então, irmão, vai vir o vento, o sol, a chuva, vai vir a enxurrada, vai vir a grande tempestade, mas nós estamos no Cristo. E se estamos no Cristo, Ele vai nos fazer permanecer em pé. Ele vai nos fazer resistir o mal e a maldade. Por que que Pedro, ele conseguiu chegar até o fim? Ele foi crucificado de cabeça para baixo a seu pedido. Por que que ele conseguiu resistir, enfrentar a dor, o sofrimento, a perseguição? Porque a mente dele estava cheia dos pensamentos do Cristo. E isso lhe deu força, poder, isso lhe deu sabedoria, ele estava impregnado da mente de Jesus. Certa vez eu li uma reportagem na revista Ultimato, muito boa, a respeito de um sobrevivente dos campos de concentração nazista. E nesta entrevista foi entrevistado um homem austríaco chamado Viktor Frankl. Na ocasião, ele era um doutor em medicina e ele era conhecido e respeitado como neurologista e psiquiatra. E ele foi para este campo de concentração. E neste campo de concentração, ele conta o que ele vivenciou. Por exemplo, ele realizou vários trabalhos braçais ao relento, sem luvas e agasalhos apropriados, com o termômetro marcando 20 graus abaixo de zero. Ele dormiu num ambiente com 1.100 pessoas, mas que esse ambiente era para apenas 200 pessoas. Este homem dormiu numa cama de tábua com mais de 8 pessoas. Ele viveu dias a fio, comendo 300 gramas de pão e 1 litro de sopa por dia. Ele conta na entrevista que ele convivia quase todos os dias com desespero ao ver a fumaça que saía da chaminé do forno crematório, porque ela levava consigo as cinzas de pessoas que há pouco estavam com ele no mesmo barracão. Este homem disse, depois que ele saiu e deu uma entrevista, ele saiu do campo de concentração, ele disse que ele sobreviveu a este campo de concentração por causa da sua fé pessoal em um Deus pessoal. Ele disse que quem não consegue mais acreditar no futuro, seu futuro está perdido num campo de concentração. Irmãos, nós acreditamos num futuro. Nós não estamos falando aqui
de um sedativo para a alma. O evangelho não é um sedativo para a alma, não é o ópio do povo, não é um remédio da compaixão. O evangelho é adrenalina na veia, é poder de Deus correndo na veia, é o Espírito Santo pulsando dentro de nós e fazendo com que a gente consiga enfrentar esse mundo provisório. Nós estamos falando da âncora da nossa alma, que é Cristo. Nós estamos falando desta viva esperança, que é Jesus Cristo. E por último, o texto encerra com a seguinte frase: a Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Neste momento, Pedro, ele está no clímax da carta. E quando ele faz essa doxologia, ou seja, esse louvor exuberante, é algo que vem de dentro para fora do seu coração, ele está, na verdade, aqui usando a doxologia para colocar um ponto final naquilo que ele disse. Ele falou assim: e tenho dito, basta, é isso e pronto, acabou. Não há mais o que ser dito. O que precisamos agora é crer, é viver. E viver sob o poder e a direção do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos ensine a viver este momento de crise global olhando de uma maneira correta e ampla para este Deus que é o Deus de toda graça. Que a gente consiga olhar para nós mesmos e trazer à memória a nossa identidade, trazer à memória a nossa vocação, trazer à memória os benefícios que nos cercam por causa da salvação que foi de graça. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a olhar para a realidade com seriedade e saber que o sofrimento ele vai passar, ele tem o seu limite, ele não vai além do seu limite. Esse sofrimento tem propósito. A gente precisa olhar para o sofrimento com o olhar do Cristo. E por último, a gente não pode se esquecer de olhar para o futuro e saber que há esperança. A nossa vida não se resume a esses poucos anos vividos nessa terra. Então, por favor, amados, elevem os pensamentos de vocês, elevem a mente de vocês, que tenhamos a mente de Cristo. Amém? Eu quero dizer a você que essa tem sido a minha preocupação. A gente precisa se preparar emocionalmente, a gente precisa se preparar espiritualmente, a gente precisa dessa mente de Cristo para a gente vivenciar esse tempo. Vamos orar? Coloque-se diante do Senhor, eu vou orar com você, por você. Vamos rogar a Deus. Ó Deus, neste momento nós queremos te agradecer por estas lindas palavras que foram colocadas no coração de Pedro, mas que chegaram até nós no dia de hoje, e elas, ó Pai, elas são tão reais, tão oportunas, e alegram o coração, e trazem paz, refrigério para a alma. Eu quero te pedir, Deus, que nós sejamos, ó Pai, encorajados por estas palavras. Como a Tua palavra, ela é, Senhor, atual, Pai, eu quero te pedir que a gente possa tomar posse desse entendimento, ó Pai, e vivemos na expectativa dos céus, vivemos como povo escolhido, que não sejamos arrogantes diante dessa situação, pelo contrário, que sejamos servos, como Jesus nos ensinou, que estejamos prontos para servir, prontos para amar, prontos para se doar, que a gente não entre nessa bolha do isolamento, do egoísmo, mas que a gente se coloque, Pai, em prontidão, em alerta, como um povo a marchar para a glória de Deus. Então faz isso, Senhor, na minha vida, através da minha vida, capacita os meus irmãos, tira esses maus pensamentos que muitas vezes tomam conta do nosso coração, arranca essa ansiedade excessiva que faz com que a gente se torne um cego. Não, Deus, a gente já está muito esclarecido, a gente sabe de onde viemos, para que viemos e para onde vamos, então não há por que ficarmos com medo, não há por que sermos guiados pelo medo, não, nós seremos guiados pela fé no Cristo, nosso Senhor. Abençoe o teu povo, guarde o teu povo. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém.